alguns lugares dão muita ênfase em dízimos e ofertas, e só fala de dízimo, só fala de oferta, só que esquece todo o restante. Veja que antes de ele começar a falar de dízimos e ofertas, ele vai orientar para que coloque tudo no lugar, porque não adianta viver uma vida totalmente desregrada, cultuar de forma toda errada e ser fiel no dízimo, ser fiel na oferta. Então veja que ele vem advertindo no capítulo 1, vem advertindo no capítulo 2, e no capítulo 3, o início do capítulo 3 é toda uma advertência antes de falar de dízimo e oferta. Veja que hoje as coisas estão invertidas, né? É pregado assim: dê o dízimo que pronto, vai resolver a sua vida. Dê a oferta porque vai resolver a sua vida. Não, primeiro ele trata de uma restauração do culto, uma restauração da vida, uma restauração, uma diferença no modo de agir dos crentes, para que depois ele venha falar de dízimos e ofertas. Veja só o versículo 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Olha que poderoso esse versículo. Se a gente inverter ali a ordem, ele podia falar assim: sabe por que vocês não foram destruídos até agora? Porque eu, o Senhor, não mudo. Glória a Deus por isso, porque se Deus mudasse, se Deus tivesse o nosso temperamento, nenhum de nós estaríamos aqui agora. Então, ele começa essa advertência dizendo assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. E pelo fato de eu não mudar, por causa de eu não mudar, é que vocês não foram destruídos. Aí o versículo 7 ele diz assim: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Aí Deus diz: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, diz o Senhor. A nação toda está me roubando. Aí o Senhor vai dizer: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus por isso. Vamos orar, irmãos. Curva a sua cabeça, peça que o Senhor fale com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua casa. Já ouvimos a tua voz, Senhor, através da leitura, através das orações, através dos louvores, mas pedimos que o Senhor também fale conosco agora, através da sua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de entrarmos em dízimos e ofertas, e eu vou precisar, acho que uns 2 ou 3 domingos, só para falar e explicar, desde o começo, a origem, como que começou, aonde começou, quem foi o primeiro a dar dízimo, quando foi instituído o dízimo no Novo Testamento. Então nós vamos fazer um estudo, irmãos, para que os irmãos nunca mais tenham dúvida sobre ofertas e sobre dízimo. Mas para isso, o Senhor ele vem nos alertando desde o capítulo 1. E o versículo 6, quando eu li novamente esse texto, o versículo 6 me chamou muita atenção. É Deus falando assim: olha, sabe o motivo pelo qual vocês não foram destruídos? É porque eu, o Senhor, não mudo.
E se nós prestarmos bastante atenção, se nós prestarmos atenção nos versículos, lembra que eu falo? Meditar é diferente de ler. Quando você medita, você vai vendo que Deus vai trabalhando e mostrando os seus atributos em verso por verso de Malaquias. Na última mensagem, há 15 dias atrás, nós vimos um atributo de Deus, nós vimos a onisciência de Deus, nós vimos Deus anunciando que ia acontecer uma coisa quase 500 anos antes dela acontecer. A gente viu lá no começo que ele ia enviar o seu mensageiro, começo do capítulo 3. É Deus mostrando a sua onisciência. Olha, eu já conheço o futuro. E agora a gente conhece mais um atributo de Deus. Imutável, ele não muda. E pensando nisso, irmãos, eu queria trazer para os irmãos conhecerem dois tipos de atributos de Deus. Alguns atributos são comunicáveis e outros atributos são incomunicáveis. Eu vou te explicar. Os atributos de Deus que são comunicáveis são, por exemplo, sabedoria. Deus tem toda a sabedoria. Ele conhece todas as coisas. Porém, esse atributo de Deus, sabedoria, ele divide com a gente. Quando Salomão ora e Deus fala assim, olha, peça o que quiser. Salomão fala assim, eu quero participar de um atributo de Deus. Quando a gente começa a olhar por esse lado, a gente vê que o pedido de Salomão foi muito mais ousado do que pedir riquezas. Porque ele pede para participar de um dos atributos que Deus comunica com a humanidade, que é a sabedoria. Senhor, Salomão, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Salomão, Senhor, eu quero participar de um dos seus atributos. Eu quero ser sábio. E quantos de nós, irmãos, tem essa oportunidade? Porque no livro de Tiago, o escritor vai falar, aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Nós cometemos vários erros na nossa vida porque a gente não tem sabedoria. A gente erra várias vezes dentro de casa porque a gente não age com sabedoria. E esse é um atributo de Deus que Ele distribui gratuitamente a quem pedir. Você já pensou que dentro da sua casa tudo pode mudar se você pedir esse atributo que Deus distribui, comunica aos homens? É um atributo de Deus que Ele fala assim, esse atributo eu consigo distribuir, eu posso distribuir para quem pedir. Talvez o problema lá na sua casa seja resolvido se você começar a orar e buscar sabedoria de Deus. Porque esse é um atributo que Deus comunica com o seu povo. E olha quanta coisa pode mudar na sua vida se você pedir sabedoria a Deus. Quando eu li esse versículo, a primeira coisa que veio são os atributos de Deus. A gente precisa conhecer os atributos de Deus. Atributos comunicáveis, sabedoria. Outro atributo comunicável de Deus, santidade. A Bíblia diz que Deus é santo dos santos. Que Ele é 3 vezes santo. Mas Jesus diz assim, olha, sede santos, como seu Pai o é. Ou seja, Deus, a santidade de Deus, esse atributo, santidade de Deus, Ele comunica com os seus filhos. E a gente pode ser santo como o nosso Pai é santo. Veja que são atributos que Deus dispõe para nós, que se a gente aplicar na nossa vida, irmãos, sabedoria não só vai trazer paz para dentro de casa, sabedoria não só vai trazer um bem-estar para você e para as pessoas que estão do seu lado, mas sabedoria também traz algo que as pessoas buscam de forma errada, que se buscarem da forma que Deus nos ajuda e nos distribui, que é a sabedoria, se nós buscarmos tanto bens espirituais como bens materiais através da sabedoria,
esses bens, essas bênçãos serão duradouras. Aquele que tem sabedoria, ele consegue negociar bem. Veja José. José tinha a sabedoria de Deus. Ele tinha esse atributo de Deus. Então, onde José colocava a mão, prosperava. Ao invés de nós pedirmos prosperidade, a gente podia pedir sabedoria. Olha só, sabedoria, santidade, outro atributo que Deus comunica, amor. Olha, se a gente começar a aplicar os atributos que Deus distribui para nós, que é dele, mas ele comunica para nós, como que ia ficar a sua casa? Como ia ficar os seus negócios? Como ia ficar a sua família? Como que ia ficar a casa do Senhor? Outro atributo de Deus, justiça. Justo, ele é justo. Mas ele também distribui esse atributo para os seus filhos. Seus filhos serem justos na terra. Veja outro atributo que Deus comunica com a humanidade: fidelidade. Ele é fiel. E ele comunica esse atributo dele conosco. Nós podemos ser fiéis. Fiéis na palavra, fiéis com o cônjuge, fiéis com os filhos, fiéis com os patrões, fiéis com os funcionários, fiéis com os irmãos, fiéis na casa do Senhor. É um atributo que Deus comunica com a humanidade. E por isso, por esses atributos que Ele comunica conosco, nós devemos dar glórias ao nome de Jesus. Agora, olha que interessante. Esses são alguns dos atributos que Deus comunica conosco. Agora, tem uns atributos que esse Deus não divide com ninguém. É só dele. Por isso ele é Deus. Veja só, tem um atributo de Deus que é a autoexistência. E se você me pedir para explicar esse atributo, ou se você pedir para qualquer pessoa explicar esse atributo, a nossa mente não alcança. Como que um ser não é criado? Como que um ser não teve início? Alguém consegue explicar? Mas nosso Deus, ele é autoexistente. Ele não teve início e não teve fim. Esse atributo é exclusivo do nosso Deus. Nenhum Deus que as pessoas aí adoram tem esse atributo. Só o nosso Deus é autoexistente. Tem os que adoram o Buda. O Buda nasceu e morreu. Tem uns que seguem Maomé. Maomé nasceu e morreu. O nosso Deus, ele não nasceu, ele não teve início e ele não terá fim. A Bíblia diz que o nosso Deus, a gente não consegue imaginar quando foi o início. Sabe por que não tem início? Porque a gente vive no tempo. E esse Deus autoexistente criou o tempo. Ele é antes do tempo. Não tem como explicar, irmãos. Deus é autoexistente. Deus é único, só tem Ele. Ouve, Israel, o nosso Senhor Deus é o único Senhor. Ele é único, só tem Ele. Ele é eterno. E esses atributos, Deus não comunica. Ele é eterno. Ele não teve início e não terá fim. A Bíblia diz: de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Olha só. Ele é onipresente, o Deus que está em todo lugar. Em Jeremias capítulo 23, abre aí. Jeremias capítulo 23. Esse é um atributo de Deus que a gente esquece, irmãos. 23, versículo 23. Ele pergunta: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta ao Senhor. E não também um Deus de longe?
Poderá alguém se esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus, e não sou eu aquele que enche a terra? Pergunta o Senhor. Às vezes a gente esquece, irmãos, durante o nosso dia a dia, que Deus é o Deus de perto, que Ele está perto, que Ele contempla, que Ele vê, que Ele enxerga. Às vezes a gente só pensa em Deus como Deus de longe, mas Ele está falando assim, não, ouve, ó Israel, eu também sou Deus de perto, que se aproxima daqueles que me buscam. O nosso Deus, Ele está perto, irmãos, daqueles que o temem e o buscam. Dobre o seu joelho dentro de casa, na maior dificuldade, e você vai sentir que verdadeiramente o nosso Deus é o Deus de perto. Onipresença. Ele pode estar lá na casa da irmã Maria, ele pode estar lá na casa da irmã Neuza, ele também está ao mesmo tempo na casa do Anderson, ele está ao mesmo tempo na casa dos meus pais, ele está ao mesmo tempo na minha casa. Deus de perto, Ele está perto, irmãos. Não se esqueça disso nas tribulações do dia a dia. O nosso Deus é onipresente e Ele está perto. Outro atributo incomunicável, que Ele é só dele, irmãos, é a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Onisciência nos mostra a infinita sabedoria de Deus. Abre Romanos 11, versículo de número 33. Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quem ensinou a Deus? Quem deu a ideia para Deus da criação? Quem ensinou ele? Quem criou ele? O Deus autoexistente. Outro atributo de Deus que Ele não comunica com ninguém é a onipotência. Deus é todo poder. Ele pode todas as coisas. Mas Ele pode todas as coisas dentro da sua natureza. As pessoas pensam na onipotência de Deus e que Deus pode todas as coisas e saem profetizando por aí. Tem um caso, irmãos, de uma profetisa, entre muitas aspas, que ela profetizou para um pastor que a mulher que ele tinha não era para ele, mas que naquela igreja tinha a varoa perfeita para ele. Deus pode, eu acho que a varoa perfeita era ela mesmo, né? Deus pode destruir um casamento para dar um outro casamento? Isso fere a santidade de Deus. Ele fere o que Deus estabeleceu sobre o casamento. As pessoas estão brincando com os atributos de Deus. Deus pode todas as coisas, mas Ele tem a sua natureza. Ele não vai ferir a sua natureza para fazer nada para nós, não. Deus é santo. E Ele faz as coisas com santidade. Outro atributo, perfeito. Deus é perfeito. E não tem como Ele se aperfeiçoar mais. Não tem como Ele melhorar mais. Ele é perfeito. Ele é a própria perfeição. Ele é a perfeição da perfeição. Deus perfeito. Deus é espírito. Jesus disse à mulher samaritana: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui em Malaquias, nesse versículo que nós lemos,
nós vemos um outro atributo de Deus, imutável. Deus não muda. Em Tiago 1,17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Imagine se Deus fosse um Deus temperamental, que Ele agisse conosco de acordo com o que a gente faz contra Ele. É isso que Ele está falando aqui em Malaquias 3,6. De fato, eu, o Senhor, não mudo, e pelo fato de eu não mudar, é que vocês não foram destruídos. Se você fala assim: eu não tenho motivo para agradecer a Deus essa semana, agradeça a Deus pelo fato dele não mudar, porque se ele mudasse, nós já teríamos sido destruídos. Senhor, obrigado. Por quê? Porque o Senhor não muda. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Por quê, meu filho? Porque o Senhor não muda. Porque se o Senhor mudasse, cada vez que eu pecasse, Deus me fulminaria, me destruiria. Porque Ele não pode, a santidade dEle não é compatível com os nossos pecados. E Ele fala para a nação de Israel: olha, vocês adoraram a outros ídolos, vocês cultuaram, levaram coisas profanas para dentro do meu templo, vocês estão fazendo tudo errado, mas deem graças a mim, que eu não mudo, porque se eu mudasse, vocês seriam destruídos. Jesus diz em João 10, e João 10, e João 6, talvez sejam meus capítulos preferidos da Bíblia. Eu vou te mostrar por quê. João 10, versículo 27, diz assim, Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Olha o que Jesus fala: meu Pai que as deu para mim. Pelo fato de Deus não mudar, é que a gente ainda permanece em Jesus. Meu Pai, Jesus diz assim, meu Pai me deu elas. Elas são minhas porque meu Pai me deu. E ele segue: e meu Pai é maior que todos. E olha só, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Deus falar que não muda é motivo de nós adorarmos a Deus, porque Deus falou que nos ama. Jesus falou assim, olha, ninguém consegue arrancar as minhas ovelhas, porque elas estão na mão do meu Pai. É Deus falando assim, olha, vocês estão nas minhas mãos, e estando nas minhas mãos, ninguém pode arrancar vocês da minha mão. E a gente junta isso com o fato de Deus mudar, de não mudar. Então ele falou que a gente está na mão dele, ele não muda, então a gente vai permanecer nas mãos do Senhor. Ele vai continuar cuidando de nós, irmãos. Ele vai continuar nos sustentando. Essa é a segurança em que nós nos apoiamos. Veja o versículo, veja o capítulo 6 de João. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Põe aí, Gabriel. João 6. Olha só. Versículo de número 37. 6, 37. Olha só. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou, ou seja, o Pai. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Se Deus não muda, e Deus nos deu para Jesus,
essa é a garantia, irmãos, que nós ressuscitaremos no último dia. Então, se você diz que não tem nenhum motivo para agradecer a Deus, agradeça a Deus, porque Deus não muda. E Ele está conosco, nós estamos sob as mãos do Senhor. E estamos na mão do Senhor. E Ele diz: ninguém vai tirar vocês das minhas mãos. Só isso, ou por tudo isso, nós já devemos glorificar ao nome de Jesus. Veja que ele fala tudo isso, nos mostra todas essas coisas antes de falar de dízimos e ofertas. Antes de dizimar e ofertar, eu preciso consertar a minha vida. Fazer as coisas do jeito que Deus quer. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Todo o livro de Malaquias, irmãos, é um chamado para a gente se voltar para o Senhor. Para a gente entender verdadeiramente aquilo que Deus quer para nós. É uma reconciliação de nós para com o Senhor. É necessário nós nos reconciliarmos com Deus. Por quê? Porque não foi Deus que mudou. Fomos nós que mudamos com Ele. Ele fala para o povo de Israel assim: olha, eu estabeleci todas as coisas, e eu permaneço do mesmo jeito. Vocês que mudaram. Então, pelo fato de vocês terem mudado, é necessário que vocês se voltem para mim. Se voltem para aquele primeiro amor. Se voltem para quando vocês eram apenas um bebê nas minhas mãos, como foi lá no Egito. Nós estamos lendo Oséias, finalizamos Oséias ontem. E um jeito que Deus fala com o povo, ele fala assim: ó, vocês ainda eram bebês, e eu vos trouxe a mim. Voltem com essa consciência de bebês, ou seja, no início, ou naquela inocência que vocês tinham, naquela pureza que vocês tinham, é uma volta ao primeiro amor que o Senhor está querendo de nós. Volta naquele ânimo, naquela vontade de me adorar do início, que foi se perdendo com o tempo. É um chamado à reconciliação. Primeira coisa, Deus é imutável. Ele é sempre o mesmo. Ele não mudou. A gente que muda e se afasta de Deus. Então precisa que a gente torne a Deus. Quando a gente... Põe o versículo 2, Gabriel, de Malaquias 3, versículo 7. Ele diz assim, ó: desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhe obedeceram. Voltem para mim. Olha que Deus bondoso. Eu não mudei, vocês mudaram, diz o Senhor. Então agora voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Volte para aquele primeiro amor. Volte para aquele ânimo do início da sua conversão. Porque eu me voltarei para vocês. E um dos nossos maiores erros é quando ouvir que Deus está falando assim: olha, volte para mim, é essa última pergunta aí. Ué, mas como voltaremos? Na minha cabeça eu já estava perto do Senhor. Na minha cabeça eu já estava fazendo tudo certo. Por que eu tenho que voltar ao Senhor? Para mim está tudo certo. E Deus fala assim: não está tudo certo. Precisa colocar as coisas nos devidos lugares. Você precisa participar dos meus atributos comunicáveis. Para que a sua vida seja uma vida de sabedoria. A sua casa tenha sabedoria. Na sua vida tenha sabedoria e prosperidade. Deus não quer que ninguém viva, irmãos, sem prosperidade. Deus quer abençoar o povo, e nós vamos ver isso mais para frente aí nos versículos. Deus quer prosperar a casa dos seus filhos.
Deus quer que haja mantimento, Deus quer trazer bênçãos sem medidas para a sua casa. Ele quer trazer prosperidade, tanto financeira como espiritual, para a sua casa. Ele quer trazer bênçãos, como é que é aquela expressão? Transbordantes, né? Bênçãos sacudidas, transbordantes para a sua casa. Ele quer que as bênçãos prosperem, não somente você, mas sua família. Deus quer fazer uma restituição na sua casa. Mas Ele diz, você precisa se voltar para mim. Deus não quer povo dele miserável. Deus quer que você tenha para emprestar, não que você peça emprestado. E se você vai lendo os textos, você vai ver isso. Deus não quer povo humilhado, Deus quer povo exaltado. Deus não quer povo triste, Deus quer povo alegre. Deus não quer povo cabisbaixo, Deus quer povo de cabeça erguida. Mas desde os tempos... Olha só, ele fala assim, olha, vocês agora já passaram tantos anos, mas vocês estão cometendo os mesmos erros dos seus pais. Os mesmos erros dos seus antepassados. Pare de cometer os mesmos erros a partir de hoje e receba a sabedoria de Deus para que a prosperidade chegue na sua casa, em nome de Jesus. É preciso uma mudança radical, e essa mudança não parte do Senhor, porque Ele não muda. Essa mudança tem que acontecer em você. É Ele nos instruindo assim, olha, mude para que eu me achegue a vocês. Ou você acha que Deus vai se achegar a você de qualquer jeito? Você estando de qualquer jeito. Cometendo os mesmos erros que você comete semana após semana. Deus é imutável. A aliança dele conosco é a mesma. Permanece a mesma. A nossa segurança está em Deus, não ser um Deus que muda. Meu Pai que as deu a mim. É Jesus falando assim, olha, meu Pai deu vocês para mim, Jesus dizendo, e Ele é maior que todos, ninguém pode arrancar vocês das mãos de meu Pai. E o versículo 44 de João 6 diz assim, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Olha que coisa linda. Você está perto do Senhor? Você está perto de Jesus? É porque Deus te atraiu. É porque Deus te trouxe. Às vezes você pensa assim, eu estou aqui porque eu quero. Não, foi Deus que te trouxe para este lugar. Porque Deus quer uma mudança. E a gente cantou da bondade de Deus. Ele é um Deus tão bom, que Ele fala assim, olha, vem perto de mim. Não cometa os mesmos erros do passado. Erros de semana após semana. Mude, porque eu quero trazer prosperidade para a sua casa. A nossa vida, ela é de mudança todos os dias, para que a gente alcance de Deus aquilo que Deus quer para cada um de nós. Aí a gente pensa assim, passa uma semana, passa outra semana, passa mais uma semana e a gente vai cometendo os mesmos erros. Aí a gente tem a coragem de dobrar os joelhos e falar, Senhor, cadê suas promessas? Eu vou na tua casa e eu ouço que o Senhor vai me abençoar. Só que você esquece que você precisa tornar ao Senhor. Tornar ao Senhor quer dizer converter-se. Não, mas eu já sou convertido. Não, mas você precisa abandonar essas práticas que vai te fazendo se afastar do Senhor. Atrair, quando ele fala tornar-vos a mim, se arrependam, voltem para mim, se acheguem a mim. É um Deus que Ele quer comunhão, que Ele quer intimidade com o seu povo, que Ele quer aproximação do seu povo, relacionamento com o seu povo. Nosso Deus não é um Deus que o povo adora por aí, que é
de gesto, irmãos, que é um Deus parado, um Deus que não fala, que não ouve, não vê. Ele quer o seu adorador próximo a Ele. Se acheguem a mim, que eu vos chegarei a vós. Volta lá para Malaquias 3. E o versículo de número 7. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. A partir daí, ele vai entrar em dízimos e ofertas. Mas antes de falar sobre dízimos e ofertas, irmãos, a gente precisa entender que a gente precisa voltar para o Senhor. Sabe por quê? Olha só, coloca lá Mateus, capítulo 23, versículo 23. Olha só. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, eles eram tão rígidos com algumas condutas. Endro, cominho. Já pensou você ir lá na feira? Pensa comigo. Quanto que é o saquinho de cominho? Quanto que é, mais ou menos? Uns R$5. Aí você comprou aquele cominho. Aí você fala, não, eu tenho que dar o dízimo do cominho. Eu vou lá em casa, vou pesar, que deu 100 gramas, eu vou levar para a igreja 10% do cominho. Aí você traz para a igreja 10%, porque você é fiel no dízimo. Só que você negligencia o louvor a Deus, você negligencia o estar no culto, você negligencia uma vida de santidade. Jesus fala assim, olha, vocês são tão zelosos, vocês dão, fora o dízimo mesmo, vocês dão dízimo da hortelã, vocês dão dízimo do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Lembra que a gente falou da justiça? Vocês negligenciam a justiça, vocês negligenciam a misericórdia, vocês negligenciam a fidelidade. Tem um outro texto que ele vai falar assim, vocês não lembram dos seus pais, das suas mães. Vocês não são fiéis com os irmãos, vocês não são fiéis no culto. Aí vem querer dar dízimo? Deus aceita? Não aceita, irmãos. Para a casa do Senhor é bom, que paga as contas. Mas Deus não aceita. Deus quer uma vida de santidade. Deus quer um povo voltado para Ele. Deus quer que a gente tenha santidade com as coisas de Deus. Aí quando a gente vir ofertar, irmãos, Deus recebe com alegria e derrama chuvas de bênção sobre o teu povo. Eu quero que a minha oferta seja aceita por Deus. Eu quero que o meu louvor seja aceito por Deus. Eu quero que a minha palavra seja aceita por Deus. Eu quero que a minha vida seja aceita por Deus. Eu preciso que a minha vida seja um conjunto de adoração ao Senhor, para que Deus veja em nós verdadeiros adoradores. Jesus começa falando com eles, fariseus e hipócritas, porque negligenciam todas as coisas, mas com dízimos eles são 100% fiéis. Irmãos, vamos manter o nosso foco em Deus, vamos manter as nossas ofertas em dia, vamos manter a nossa santidade em dia, o nosso louvor em dia, que seja um louvor perfeito diante do Senhor, que seja um culto perfeito diante do Senhor, mas que a vida durante a semana também seja perfeita diante do nosso Deus, irmãos. Isso é o mais principal. A vida durante a semana, para que quando a gente se junte para cultuar o Senhor, Deus receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba as nossas ofertas e caia chuvas
de bênçãos sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fique de pé em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus.